Boa tarde, quem nos está acompanhando. É uma transmissão ao vivo aqui, aproveitando a visita ilustre dos senadores Roberto Requião e Lindenberg Faria. Vamos aproveitar para falar de alguns temas aí, prementes, urgentes da sociedade. Eu começaria pelo seguinte, senadores. O governo Temer conseguiu aí, ao longo do tempo, aprovar vários projetos e várias medidas do jeito que quis, com maioria absoluta. Os senhores acham que isso vai se repetir no caso da Previdência? Decididamente não. O Temer aprovou isso até agora, né, Lindenberg, em função da fisiologia do Congresso e da anomia que invade o Congresso e o Brasil todo hoje. Ninguém sabe o que é, os projetos se diluíram, não acreditam mais em propostas anteriores e vão nessa conversa do Meirelles, que é o Estado mínimo, essa proposta neoliberal. Mas eu dou um testemunho para você. Antes de ontem, eu fui numa reunião da bancada do PMDB, bancada governista. 19 senadores estavam presentes. E começamos a discutir uma série de temas e eu fiz uma pesquisa informal, perguntando aos senadores como votariam. Nenhum dos 19 disse que votaria a favor da reforma da Previdência. Pelo contrário, disseram que de forma alguma votariam, porque isso prejudicaria as suas carreiras políticas, que era uma bobagem. O Renan estava dizendo que era um excesso a proposta, e alguns outros cabalmente declararam que votariam contra. Nenhum a favor, 19 senadores. O senhor sente mesmo? Eu sinto mesmo. E você veja, tem um potencial de haver grandes mobilizações populares em cima desse tema. O tema anterior da PEC 55 era um tema de mais difícil entendimento. Agora não, as pessoas estão fazendo cálculo. Você tem coisas muito concretas. Você está acabando com a vinculação do benefício de prestação continuada com o salário mínimo. Isso é uma maldade gigantesca. Quem recebe BPC é pessoa com deficiência, idoso, com a renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo. Isso quer desvincular do salário mínimo e aumentar a idade de 65 a 70 anos. Um outro ponto da reforma que as pessoas fazem conta é para ter salário integral, aposentadoria integral, tem que trabalhar 49 anos, ou seja, você tem que começar a trabalhar aos 16 para poder se aposentar aos 65. Ou seja, vai morrer antes. Vai morrer antes, porque ninguém trabalha 49 anos ininterrupto. Tem gente que é demitido, você vai para o trabalho informal. E sem contar que é um ativo ainda, né? Quer dizer, passando o tempo, a idade... Mas mais do que isso, Claro. a Previdência nas últimas décadas se provou ser francamente superavitária. Ela é financiada pelo patrão e com desconto no salário do empregado. Além disso, ela tem o PIS, PASEP, o COFINS... E a contribuição social do lucro. Contribuição social sobre lucro e, em determinado momento, o próprio CPMF. E ela provou que é amplamente superavitária. Agora tem a Previdência do Trabalhador Rural. Mas essa não pode ser jogada nessa conta das contribuições, porque essa do trabalhador rural é uma solidariedade do Estado brasileiro com trabalhadores que nunca foram atingidos pela Seguridade Social. Então ela tem que ser coberta com receita tributária. Tem a previdência das carreiras de Estado, que são as mais questionáveis. Salários enormes que não dependem de contribuição, descontam do trabalhador de uma certa forma, não de todos, né? Porque alguns entram, como por exemplo um juiz supremo, ele entra e completa os 70 anos em 5 anos e ele vai receber aposentadoria integral sem ter contribuição alguma. Mas estas carreiras de Estado, o Estado não participa da contribuição, portanto ele é responsável pela aposentadoria e responsável até pelo excesso de salário que ele admite que seja pago. Então, não há motivo algum para que isso seja liquidado. Não é reformado. Reforma, eu acredito que nós precisaríamos de alguma. Não no momento de recessão. É um péssimo momento para isso. Mas não tem nenhuma justificativa para mexer nisso. Militares são responsáveis por 45% do que eles chamam de déficit da Previdência. Mas ali o problema é esse também, né? Há um desconto do militar e não há contrapartida do Estado. E é uma carreira diferenciada. Os militares estão aí à disposição da defesa da pátria num combate. Algumas distorções devem ter, como em tudo tem, mas seria o caso de resolver algumas distorções. Mas o governo não está falando isso. O que eles querem é entregar para a banca, para o capital financeiro, a previdência dos trabalhadores. É um grande negócio para o capital financeiro mandando no Brasil. Olha, só sobre esse aspecto aqui que falou,
se é efitário ou não, a Previdência, a Seguridade Social, você sabe que em nenhum país você contabiliza só a contribuição do empresário e do trabalhador. Você tem a parte do governo. Na Constituinte, depois de 88, o senador Renan foi preciso, nós colocamos lá contribuição social do lucro líquido, COFINS, PIS-PASEF, loterias esportivas, que foi loterias, esqueci loterias. E o CPMF quando existiu. A média dos países da OCDE é 45% de participação do governo na contribuição de seguridade social. Então aqui não, eles tiram isso. Simplesmente não levam em consideração o que está estabelecido na Constituição. Agora, senadores, entregar essa reforma está entre, vamos dizer assim, as missões que sustentam o governo Temer, né? Quer dizer, está ali a base de apoio do governo Temer fora do mundo político, está calcada nessas reformas, inclusive a Previdência. Caso fracasse essa reforma, qual seria o destino do governo Temer? Isso custa a existência deles? Como é que fica a situação do governo se essa reforma não passar? Eu acho que tanto eu como o Lindbergh temos uma resposta única para isso. Esse governo tem que terminar e nós devemos assumir uma eleição geral para que o povo decida que tipo de governo ele quer. Na verdade, o governo Temer, não o Temer, mas o governo Temer, está na linha de acabar com o Estado Social brasileiro. E essa é uma política que vem se no mundo inteiro. É a recidiva do capital contra o Estado Social. O Estado Social é o Estado que respeita o trabalho, é o Estado que respeita as minorias, é o Estado da sustentabilidade. E a guerra do capital contra o Estado Social começa pela precarização do Executivo, com poderes absolutos para o famoso Banco Central Independente, que é a entrega da condução do Estado para o capital. O presidente da República, o imperador, o rei, dependendo do reino que existe no mundo, não existe em muitos regimes, fazia um mandalete, um gendarme, um encarregado da repressão nas manifestações populares contra a opressão. A precarização do parlamento, com financiamento privado de campanhas eleitorais. Então não existe mais partido. Existe quem financiou a campanha e os parlamentares não têm mais ideologia, não têm mais programa, eles respondem a quem pagou e mantêm a sua permanência através de eleições financiadas no parlamento. E o mais terrível é a precarização do trabalho. Eu acho precarização do trabalho. CLT, o convencionado sobre o legislativo. É isso. Eu acho que é um governo tão fraco, é um governo completamente desmoralizado. E, na verdade, ele sustenta o quê? Dizendo, falando das reformas. Ele não está prestando Temer satisfação à população brasileira. Ele tem que prestar satisfação a quem ajudou ele ao golpe. É a mídia e o grande capital. Então ele está sustentando, você veja o Arnaldo Jabbour, essa semana passada, falando, que diz que sabe que o governo é ruim, mas está satisfeito se ele fizer as reformas. Uma reforma completamente... É o apoio popular do Temer hoje. A última pesquisa que eu vi na internet era 1,1%. Então você veja, com um apoio popular de 1,1%, o governo algum se sustenta. Mas se está tendo sustentando no Congresso, é pela fisiologia. Pelas emendas, pelos favores, pelos empregos. É fisiologia pura. E se acontecer como se promete a queda do sigilo das relações com o Odebrecht? Isso já devia ter acontecido, né? A quebra do sigilo das relações com o Odebrecht vai derrubar o governo do Temer, mas vai derrubar o processo, o conceito político. Você vai ver que nos últimos anos, talvez nas últimas 2 décadas, o financiamento empresarial sustentou o parlamento nas 2 eleições. De repente, não mais de repente, surgiram esses custos fenomenais para a produção de uma campanha de televisão, milhões. Isso não existia. A gente fazia, depois da ditadura militar que permitia só a fotografia, né? A Lei Falcão. E tal, a Lei Falcão. Agora, de repente, isso explode, vem custos de milhões, dezenas, centenas de milhões de reais. Isso estabeleceu a hegemonia do capital sobre a política brasileira. Isso tem que acabar. Mas, você vai ver que todos os partidos, e um número enorme de parlamentares estão envolvidos nesse processo. Agora, fala da ameaça ao Temer, tem uma declaração do Renan Calheiros dizendo que Renan Calheiros conhece ali o PMDB por dentro, o governo por dentro. Quem está mandando o governo é a comida da cadeia.
porque eles estão com medo do Cunha abrir. As perguntas que o Cunha fez para o Temer, como testemunha, é um roteiro de uma delação premiada. Mas o judiciário não está deixando que ela seja efetivada. Claro, teve um juiz de Brasília, contrário Moro, que aceitou. Mas o Tribunal Regional... O Tribunal Regional... Mas o Renan de plenário, se vocês não tomarem cuidado, o Cunha faz o sucessor do Padilha, que é um tal de Gustavo, que eu não sei quem é. É o jurídico, subchefe jurídico da Casa Civil. Que já foi indicado por ele ser substituto. O Osmar da Justiça, indicado por Cunha. O Alexandre Moraes do STF foi advogado do Cunha. Então, para mim é o seguinte, o Cunha está sendo consultado sobre tudo. O Cunha se falar e tinha uma operação para tirar ele da cadeia. Uma operação gigantesca. STF, agora no STJ. É uma rola. É mais que uma Cunha no governo, ele é o mandalete da República. E o que eu penso, tem uma preocupação, de fato o país está à deriva. Eles diziam aqui que era só tirar Dilma, que a confiança dos empresários ia voltar, os empresários não investiram. Olha, os empresários não estão investindo porque não tem ninguém comprando. Porque a demanda está lá embaixo. Você viu agora o resultado do PIB. A retração de consumo das famílias de 4,2%. Endividamento alto, o desemprego aumentando, tem gente falando de 14% no final do ano. Redução salarial há 2 anos seguidos. Essa reforma da Previdência só vai aprofundar a recessão. Porque consumo das famílias, isso vale hoje 68% do PIB aqui. Então veja bem, tem um estudo de economistas de IPEA que fizeram sobre aquele período do Lula, como se criou aquele grande mercado de consumo. E levantava as questões, formalização do emprego, o papel que só não foi uma maravilha, que era um grande mercado de consumo de massa, voltado para comprar produtos produzidos fora do Brasil. E a questão do câmbio era... Não nos preocupamos com a estrutura industrial do Brasil. Aí o Banco Central de Meirelles já teve um papel gigantesco naquele período. Mas o estudo falava o seguinte, formalização de emprego, crédito, aumento do salário mínimo, mas o mais importante, a repercussão do salário mínimo na Previdência. Ela queria colocar na mão do pobre, aposentado, e o salário mínimo que investe. Então veja bem, essa reforma da Previdência que eles estão apresentando vai piorar a situação da economia, vai aprofundar a recessão, porque vai tirar dinheiro das mãos dessas pessoas. Isso no momento em que o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, não há desenvolvimento econômico se o país não proteger as suas empresas e o seu trabalho. Agora eu vou um pouco mais atrás, eu vou para o New Deal do Roosevelt. O Ford chama em determinado momento, o Ford que aumenta a produtividade de forma fantástica, se suportando a visão taylorista, que é a especialização do trabalho, a qual ele acrescentou a linha de baixo. Daí procura o Roosevelt diz o seguinte, presidente, não para os Estados Unidos, mas como se produzindo de uma forma tão barata? Não, porque nós estamos dando a produção de uma forma fantástica que não vai ter consumidor. Então ele considera a diminuir a carga horária e aumentar o salário para ter consumidor. E daí sai com a preciosidade absoluta. Não produzirei um carro que não possa ser comprado pelo meu trabalhador. Ele criou a possibilidade do crescimento e desenvolvimento econômico. O que nós estamos fazendo aqui, mão desse gerente de banco? O mesmo gerente de banco. Ele passou a vida inteira vendendo seguro e cartão de crédito. Ele está entregando a economia inteira na mão do capital financeiro, está quebrando definitivamente qualquer possibilidade de crescimento social no Brasil. E não tem crescimento algum em superestrutura. E fica sonhando com diminuir o valor do salário, as garantias sociais desaparecem, baixam um imposto que vão fazer uma experiência semelhante à chinesa. Ou seja, os capitais do mundo vão investir aqui. Mas daí o Donaldo diz o seguinte, no mercado americano não vendem mais saídas dos Estados Unidos. Você falou do... que o trabalhador já está custando menos do que o trabalhador chinês. Vários casos. Agora, só para a gente iniciar aqui essa conversa, agradeço muito a participação de vocês. Está com um assunto vai ser menos ruim para a sociedade, mais brasileiro. Ontem o Senado aprovou a união. Você ficou satisfeito. Satisfeito. A possibilidade de ser. No caso, eu me separo
cara. Agora outro. Foi impressionante. Tínhamos 18 ou 19 senadores e só teve uma abstenção. E a abstenção, segundo especialistas na votação do Senado, não deu isso para o projeto. É alguém que teve um comportamento ético. Vamos voltar a Mas veja, é igualdade. O que eles acham que se deve fazer com um sujeito que tem uma inclinação genética, que é a minha visão, para o homossexualismo, ou um sujeito que tem uma opção homossexual? Eles querem extinguir, como faz o Islã, o eleito muçulmano? Não é para aí, todo mundo tem direito a uma escolha, tem direito a viver. E eu acho que isso já estava consagrado no Supremo Tribunal Federal. Agora, por lei, se a Câmara aprovar, será definido para todos os brasileiros, com a impossibilidade de uma reação, o que pode acontecer na mudança de opinião do Tribunal Federal. É a liberdade das pessoas verem como podem. A tolerância. E a tolerância tolera tudo, só não tolera a intolerância. Fui o relator desse processo. Não, eu sou... Esse assunto deve voltar na próxima quarta-feira. Tem gente querendo correr. Um segundo turno na votação da Comissão de Constituição e Justiça. Olha, eu quero agradecer aqui, foi importante falar para vocês. Sabe que o economista Pedro Rossi escreveu essa semana, deu uma entrevista essa semana falando que para 2018 o Brasil, a política neoliberal será derrotada. Dizendo ele, não sei se pela esquerda ou pela direita. Né? Porque é uma crise no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o Bernie Sanders ganhou aquela disputa com o Hillary, tinha sido o Trump. Pela esquerda. Os dois fizeram um discurso antissistema. Fizeram um discurso contra as consequências do neoliberalismo. A desigualdade cresceu violentamente nos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Aquela classe média numerosa, hoje é uma classe média empobrecida. Aqui eles vão fazer uma terra arrasada. Estou vendo. O PSB, para mim, é o maior prejuízo. Foi quem mais perdeu com um golpe que eles praticaram. O Boris Neves tinha 35% do ele quis. Agora, 10%, abaixo do Bolsonaro. E vale dizer, eles são responsáveis pelo crescimento do Bolsonaro. Foram de verde e amarelo junto para as mesmas passeadas. Nenhuma linha, não falaram nada sobre aquele pessoal que defendia a intervenção militar. Então, eu sinceramente, eu acho que o grau de desgaste da implantação das políticas neoliberais vai ser gigantesco. E é um erro absoluto. Eu vejo que tem algumas pessoas que acreditam no liberalismo econômico nesse domínio. Mas são poucos. Os outros são fisiologicamente cortados. São corruptos que entram nesse jogo, que financiou o impeachment da Dilma. Agora, atrás disso tudo, vamos admitir que o Brasil não tolerará mais esse sistema político que corrompe todo mundo. Se acaso aparece uma denúncia nova, os partidos foram tomados do processo e muitos candidatos dos partidos se envolveram sem saber bem o que está acontecendo no esquema público, na partidária. É um erro. Eu estou cometendo um erro com esse Estado mínimo. E esse erro é paralisado. Senão o Brasil vai na guerra civil. Eu agradeço a ótima pergunta aqui para encerrar. Agradeço muito a participação de aqui ter aceitado essa conversa rápida. Agradeço pelo Facebook, pelo site